Trinity Lifestyle, a gente está falando sobre discipulado. A gente está falando para a igreja que o estilo de vida da igreja Trinity é, um dos estilos de vida da Trinity é o discipulado. E eu quero enfatizar isso, porque eu penso que uma das únicas coisas que Deus falou para a gente fazer, que Jesus falou antes de subir aos céus, ele falou: vão e façam discípulos de todas as nações. E eu quero cumprir essa tarefa que Deus colocou para todos nós como igreja. Ele não falou para o pastor fazer isso, ele não falou para os líderes fazer isso, ele falou para todos nós que cremos no Senhor Jesus: ide e fazer discípulo de todas as nações. Então esse vai ser o estilo de vida da igreja Trinity. Nós vamos viver o discipulado nas nossas vidas. E hoje eu queria falar sobre o discipulado de poder. Eu quero falar sobre poder hoje, né? Não sei, acho que todo mundo fica interessado nessa questão do poder, né? O cristão tem um poder? Tem um poder, né? Acho que muitos de nós aqui se sentimos com pouco poder, na verdade, né? A gente não se sente tão poderoso assim, né? Mas eu queria que a gente pudesse entender biblicamente esse poder, porque esse poder precisa ser trabalhado dentro dos nossos discipulados. Vocês que estão participando dos discipulados, nós precisamos ser mais ousados em relação a esse poder que Deus tem e que Deus nos dá, e que é importante que nós como igreja possamos viver esse poder. Vamos encontrar alguns lugares que a gente tem o poder, que a gente vê o poder de Deus se manifestar. Primeiro texto que eu vejo, Jesus convocando as pessoas para receber esse poder, é em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus, antes dele subir aos céus, ele falou assim: espera em Jerusalém, que vocês vão receber esse poder. Olha, ele diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Que poder é esse que ele quer dar para nós? Ele falou assim: vocês receberão poder. E esse poder já está entre nós, mas talvez nós não estamos vivendo esse poder de Deus. Mas lá em Atos capítulo 4, esse texto aqui é um texto que fala desse poder de Deus. Ele diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, sobre todos eles havia grande graça. Que poder é esse? Sabe, nós precisamos entender esse poder. Ao começo da igreja cristã, em Atos, depois de Atos 2, o Espírito Santo desce sobre aquelas 120 pessoas, e eles recebem esse poder, eles recebem algo especial, algo sobrenatural, algo que vem do alto. Eles recebem esse poder, e eles começam a viver isso. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. E eu fico feliz da vida, porque a Trinity está vivendo esse movimento. Nós somos os que creem, estamos unidos em coração e mente, e nós estamos vivendo essa conexão, essa unidade entre nós. Então, em Atos, como ele fala desse poder, nós precisamos pensar e repensar nesse poder que Deus tem para nós. Mas não é só no Novo Testamento que a gente vê o poder. Eu tenho um texto que eu gosto demais, se você puder ler essa semana, 1 Crônicas 29, Davi ele faz uma oração. É uma oração de consagração dos materiais que iam construir o templo. Olha que interessante. Deus falou para o Davi que ele não ia construir o templo porque as mãos dele estavam manchadas de sangue, mas o filho dele ia construir. Tá bom, meu filho vai construir, mas eu vou preparar o material. E o Davi coletou o material, cedros, todo aquele material, ouro,
para a construção do templo, e depois ele pega aquele material e ele consagra e ele ora ao Senhor. E olha só, eu vou colocar um pedaço da oração de Davi aqui em 1 Crônicas. Ele diz assim: ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória e a vitória e a majestade, e tudo que há nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, esse é o teu reino, tu estás acima de tudo, riqueza, honra, vem somente de ti, pois tu governas tudo, poder e força estão em suas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Nosso Deus é poderoso. Então, quando a gente olha para esses textos, a gente precisa fazer essa pergunta: que poder é esse? Que poder é esse? Muitas vezes tem gente que acha que o poder, sabe, é quando sai raiozinho do seu dedo assim, sabe? A gente que assiste muito anime, sabe? A gente acha que o poder é o Kamehameha, sabe? É sair um poder que vai destruir, que vai arrebentar as coisas, sabe? Né? Sabe? Mas a gente precisa entender poder, né? Mas eu queria, antes de falar do poder de Deus, eu quero tentar mostrar para vocês o poder na perspectiva do mundo. Como que o mundo enxerga poder? E eu vou dizer para vocês que para o mundo, poder é status. Poder é você se gabar da faculdade que você fez, dos títulos que você tem. Eu, por exemplo, fiz UNIPE. Né? Eu sou da UNIPE, cara. Né? Aí eu falo assim, minha faculdade é melhor que a sua. Eu conheço uma pessoa, né, muito próxima de mim, mora em casa, falava assim que na UNIPE a prova era feita de macaco. Era a prova para macaco, é tão fácil, qualquer um passa. Né? Só porque ela fez a faculdade Bambambam. Mas status para o mundo é poder, não é verdade? O cargo que você tem, os títulos que você tem, né? Mesmo na igreja, as pessoas às vezes assim, pessoal, o mundo está na igreja. Tem igrejas que as pessoas querem ter posições para ter status, porque o status gera poder. Poder também pode vir do dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem mais poder, né? Graças a Deus aqui na igreja é incrível, porque assim, tem umas pessoas que têm muito dinheiro, mas você olha e fala assim, pô, esse cara não deve ter nada, cara. Esse cara não deve ter nada, cara. Eu vou ajudar ele, né? Vou pagar um lanche para esse cara, porque esse cara não deve ter nada. O cara tem muito dinheiro, mas é isso, a humildade. Porque para nós cristãos, dinheiro não é poder. Mas para o mundo, sim, dinheiro é poder, né? Então, essas são essas coisas que levam o mundo à perspectiva do poder na visão do mundo. É a força física, é o talento da pessoa. Às vezes a pessoa é muito talentosa, e porque ela é muito talentosa, então ela tem o poder, né? Nossa, ela toca bem, ela canta bem, ela cozinha bem. É um poder também em relação aos bens. No mundo, as pessoas que têm bens, eu tenho 5 terrenos e 8 carros, né? E esses bens também são coisas que para o mundo tornam uma pessoa poderosa. Mas hoje em dia tem 2 coisas que eu vou colocar aqui que são poderosas, faz as pessoas se sentirem poderosas. Uma delas é o quê? Seguidores. Quantos seguidores você tem, né? Eu lembro que as minhas filhas eram bem pequenininhas assim, e começaram a mexer no computador. Aí elas pegaram o computador, foram no Google, e elas colocaram assim, Joel Hayashi. Adivinha o que aconteceu? Apareceu um monte de coisa do Joel Hayashi lá. Aí a minha filha assim, pai, você está no Google, você é muito famoso, pai. E é engraçado, né, que quando aparece o Hayashi, aparecem outros Hayashi também, né? Aí tinha o meu primo Hayashi, né? E engraçado assim, que o meu, ela não viu, mas embaixo tinha um número assim, no meu tinha 70 seguidores. E do meu primo tinha 70 mil seguidores.
Eu falei para minhas filhas, mas olha só, o tio tem aqui 70 mil, eu só tenho 70. Não interessa, pai, você está no Google. Achei tão engraçado, né? Para elas não importa, só do meu nome aparecer, elas ficaram felizes, né? Mas assim, hoje em dia, a quantidade de seguidores e a quantidade de likes que você tem nos seus posts, né? É uma coisa que dá poder para as pessoas, né? Aliás, esse negócio de seguidores dá até dinheiro, na verdade, porque ele monetiza quando você tem muitos seguidores. Mas isso é na perspectiva do mundo. Toma cuidado, pessoal, igreja, que nós como igreja Trini, nós não usemos nada disso para entender poder de Deus em nós, amém? Isso aqui não é o poder na perspectiva de Deus. Aliás, pelo contrário, se a gente olhar para Jesus, você vai entender que Jesus, ele não era famoso. Na época, Jesus não era um imperador, não era um cara que, super famoso na época. As pessoas que conheciam eram as pessoas que estavam em volta de Jesus. Jesus, ele não tinha dinheiro. Ele vivia das pessoas ajudar ele, né? Tinha até o tesoureiro que cuidava do dinheiro que ele recebia, a oferta das pessoas. Jesus não tinha dinheiro, não era rico, ele era filho de carpinteiro. Jesus não era nem bonito. Se você for lá em Isaías 53, 2, você vai ver que a palavra de Deus, que ele não tinha formosura, ele não era bonito. Até fiquei feliz porque eu sou feinho, sabe? Aí eu falei, poxa, nem Jesus era bonito, não tem problema, né? Jesus, ele não chamava atenção, ele não era super talentoso, não era aquela pessoa que cantava e todo mundo parava para ouvir, não tinha super talentos, ele não mostrava esses talentos, ele não tinha bens. Você vê algum texto que fala assim, Jesus vendeu um terreno que ele tinha de 2 alqueires? Não tem, Jesus não tinha bens. E falando em seguidores, os seguidores de Jesus fugiram e negaram ele. Pessoal, você já parou para pensar que socialmente Jesus foi um fracasso? Se você for, vamos voltar para aquele tempo de Jesus. O cara que falava que era Deus. Socialmente, Jesus foi um fracasso. Mas espiritualmente, ele é o Salvador do mundo. Ele é o Deus aqui na terra. É aquele que desceu do trono, alto trono. A gente cantou hoje, ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele deu a vida dele para que nós vivêssemos em abundância. Você percebe? Jesus, ele não foi um sucesso social aqui no mundo, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos, lá em 1 Coríntios diz, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Status não limpa seu pecado, seguidores não limpam seu pecado. Você vê que o que a gente chama de poder no mundo não traz salvação para nós. Nada que você faça nesse mundo te fará merecedor da salvação em Cristo Jesus, porque só Jesus tem a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Então esse Jesus, que socialmente foi um fracasso, espiritualmente, e hoje quando a gente olha para ele é o maior vitorioso do mundo. E por causa da vitória dele, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E desse Jesus vem o poder. Agora, o poder para quê? E como que ele acontece? É o que eu quero falar com vocês hoje. Porque isso, pessoal, isso precisa ser trabalhado dentro dos nossos discipulados. Você precisa viver o poder que eu vou falar agora. Tá? Então, quando a gente fala do poder de Deus, a gente vai falar sobre 4 coisas. A gente vai falar sobre que o poder é a manifestação da glória dele.
A gente vai falar que o poder é obedecer em santidade. A gente vai falar que o poder de Deus é suportar as dificuldades. E a gente vai falar que o poder de Deus é amar incondicionalmente. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus não é sair raiozinho dos nossos dedos, não é ter posições altas. O poder de Deus é manifestar a glória dele, obedecer em santidade, suportar as dificuldades e amar incondicionalmente. Vamos trabalhar cada uma delas e a gente termina. Primeiro, a gente vai ver que o poder de Deus é a manifestação da glória dele. Jesus um dia, ele caminhava, vou ler um texto para vocês, enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? E Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego, e em seguida disse: vá lavar-se no tanque Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Essa história é muito interessante. Eu não sei se você já parou para pensar, né? Eu acho que meu pai não deve nunca ter feito isso. Meu pai é oftalmo, né? Mas ele nunca cuspiu no chão, fez um lodo e colocou no olho do paciente dele, né? Eu acho que ele não tem muita fé, né? Brincadeira. Um oftalmologista nunca ia fazer isso. Os caras trabalham num ambiente extremamente estéril, tudo limpo, tudo puro. Nunca vai cuspir no chão, fazer um lodo e colocar no olho de um cego para ver se cura. Mas pensa comigo, pessoal, qual foi a última vez que Deus pegou uma lama, onde tinha o sopro de Deus, ele pegou a lama, moldou e fez uma vida surgir dessa lama? Gênesis capítulo 1 e 2. Deus pega o pó da terra, o barro, ele forma o homem, e ele pega e faz o quê? Assopra no barro e forma o homem. Jesus, a gente não sabe, tem muita gente que não sabia se ele era Deus aqui, mas Jesus criou o olho. Um camarada que é cego desde nascença, o olho, ele se repuxa, ele desaparece, ele some, ele vai se consumindo. Aquilo que não está vivo dentro do corpo, ele se consome, ele desaparece, ele murcha. Esse cara não tinha olho. Jesus fez o pó da terra, ele soprou sobre esse pó da terra, ele colocou no olho desse cego, e Jesus criou um novo olho nesse cego. Ele é Deus. Você percebe? Deus formou o homem do pó da terra. Jesus criou um olho do pó da terra. Ele estava falando: eu sou Deus, eu tenho esse poder. E por que esse cara estava cego? Para manifestar o poder de Deus. E eu posso dizer para muitos de vocês, uma história de muitos de vocês, que viram milagres acontecerem na vida de vocês. Pessoas que foram curadas, restauradas, né? Pessoas que estavam no caminho da morte, praticamente não tinha mais cura, 30% de chance de viver, e hoje está aqui assistindo o culto com a gente, porque é a manifestação do poder de Deus. Isso não vem de nós, isso não é porque você é bom, isso não é porque você lê mais a Bíblia do que o outro, isso é porque o poder de Deus flui através de você, e você consegue ver a manifestação do poder de Deus. Eu já contei essa história para vocês, mas vale a pena contar ela agora. Quando eu estava como missionário no Amazonas, a gente estava numa comunidade chamada Tunuí Cachoeira, e as pessoas não queriam ouvir o evangelho lá.
mas teve que aparecer uma mãe com uma criança morta, e ela jogou essa criança no meu colo e falou: me ajuda. Eu peguei essa criança no colo e falei: essa criança está morta, ela está gelada, a articulação dela está enrijecida, o lábio dela está roxo, ela não respira, ela não tem circulação sanguínea. Essa menina está morta. Mas por desespero da mãe, a gente coloca essa menina em cima da mesa e começa a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca. A gente fez de tudo para essa menina voltar à vida, em nada que ela voltava à vida. Aí a missionária Ruth, que é a missionária com quem eu trabalhei no Amazonas, ela vira no meu, eu tenho fazendo massagem cardíaca, ela vem no meu ouvido e ela fala assim: Joel, ora para essa menina ressuscitar. A primeira coisa que eu pensei foi assim: dona Ruth, faz isso comigo, vou pagar mau mico aqui. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Não, dona Ruth, não faz isso. Ela falou: Joel, e ora, porque essas pessoas precisam ver a glória de Deus. Eu lembro de eu parar de fazer massagem cardíaca, parei de fazer respiração boca a boca. Primeiro eu orei por mim, que eu estava com vergonha de mim mesmo, que eu falei assim: eu não acredito que isso pode acontecer, eu não acredito. E eu falei assim: Deus, me dá fé para crer que isso é possível. E começou a esquentar dentro de mim, o meu coração começou a esquentar, e eu comecei a ter essa coragem de orar. E eu segurei no pezinho, a menina estava deitada na mesa, eu segurei no pezinho dela assim e comecei a orar: Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, ressuscita essa criança. Em nome de Jesus, ressuscita essa criança, no nome do Senhor Jesus. De repente essa menina começa a tossir, essa criança começa a chorar, o corpo dela esquenta de novo. Ela chama a mãe dela vem chorando, gritando, abraçando a Adriana, a menina chamava Adriana. Ela ressuscitou na minha frente. Por quê? É o poder de Deus. O poder não é porque eu quero, mas é o poder quando Deus quer. Mas deixa eu falar a segunda história, porque essa segunda história talvez seja mais interessante, não é mais interessante, mas ela é mais importante do que a primeira. Um ano depois, a Débora aparece na minha vida, né? Graças a Deus, a Débora. Né? E a gente sai para uma viagem missionária igualzinho a do ano passado, que eu vi a menina ressuscitar. A gente está lá no barco com 20 missionários americanos, e a gente está indo para uma comunidade fazer atendimento e evangelismo, e aí de repente lá na beira do rio, uma família começa a acenar para a gente parar. A gente parou o barco lá. Aí a mulher desesperada: por favor, me ajuda, minha filha tá morrendo, minha filha se afogou. E ela tinha acabado de se afogar, né? Lá em São Gabriel tem muitas cachoeirinhas, assim, cachoeiras, e essa menina estava nadando, e ela ficou rodando embaixo da cachoeira, e não conseguia sair, e ela tinha se afogado. A gente pegou essa menina, colocou em cima da mesa no barco, fez a mesma coisa. Senhor Deus, pela autoridade do teu nome, ressuscita essa menina. Tentamos de tudo: massagem cardíaca, tirar água do pulmão, fazer um choque para tentar fazer o coração bater de novo. E o corpo dessa menina estava quente ainda. O corpo estava quente. Eu falei: não, esse vai ser mais fácil. E aí eu fui lá fazendo nada. Mas a gente ficou um tempão, e depois a gente falou assim: tem um posto de saúde na comunidade de cima. A gente pegou a nossa voadeira, porque no barco grande tem sempre um bote de alumínio. A gente eu peguei essa criança no colo, botei o pai e a mãe, e eu fui em direção a essa comunidade que tinha uma base de atendimento da FUNASA. Mas só que no caminho a gente encontrou uma lancha muito maior, muito mais veloz, muito mais forte do exército. E eles pararam para perguntar para a gente o que estava acontecendo. E eles falaram: deixa essa família com a gente, que a gente vai levar para o hospital de São Gabriel da Cachoeira. A gente chega lá em menos de 1 hora. E aí essa criança foi para lá. Depois da viagem, a gente foi procurar essa família, e a criança realmente morreu. A criança morreu. Talvez a gente possa pensar assim: nossa, não manifestou o poder de Deus. Mas eu vou dizer que sim, manifestou o poder de Deus, porque esses pais, eles
entregaram a vida para Jesus, porque eles viram o nosso esforço em querer salvar a filha deles. Então, o poder de Deus, ele não acontece porque você quer, mas você não pode deixar de orar pela manifestação do poder de Deus. Você entende o que eu estou falando? Se uma pessoa estiver doente e você orar por ela e ela não for curada, não foi falha sua. Não foi falha sua. Deus não quis curar aquele momento. Não foi falta de fé da pessoa que estava recebendo oração. Muitas pessoas me perguntam, pastor, a pessoa que está doente, ela precisa ter fé para ela ser curada? Eu falo que não. Ela pode ser curada pelo poder de Deus. A manifestação de Deus. Não é eu que controlo o poder de Deus. Não sou eu que domino o poder de Deus. O poder é dele. A palavra fala poder de Deus, certo? O poder não é meu, o poder é de Deus. Eu oro, meu papel é orar, meu papel é interceder. Se alguém está doente, eu vou orar por cura. Se alguém está passando dificuldade, eu vou orar para Deus manifestar o poder. Se Deus vai manifestar, a vontade é dele. Mas eu estou expressando a minha vontade em minha oração para Deus, né? E aí eu penso, sabe, eu queria fazer uma pergunta para a igreja: será que eu preciso de milagres para crer em Jesus todos os dias? Será que eu preciso de milagre? Sabe, pessoal, eu vejo igrejas que só vão lá para ver milagres. Aqui a gente não fica vendo milagre todo domingo. Aliás, o milagre é você ter vindo para cá, graças a Deus. Né? Mas a gente não vê milagre toda vez, toda hora, a gente não fica vendo milagre. Quando Jesus apareceu ressurreto lá entre os discípulos, tinha um dos discípulos chamado Tomé, que falou assim: eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu colocar o meu dedo nas feridas de Jesus. E aí Jesus chega e fala: Tomézinho, vem cá, vem Tomé, vem aqui, ó, encosta aqui na minha mão, olha aqui o furo, põe o dedo aqui. Aí ele pôs o dedo. Depois Jesus falou algo muito interessante, ele fala assim: você crê porque me viu, felizes são aqueles que creem sem ver. Eu não preciso de milagres para crer no Senhor Jesus. Eu creio porque eu experimentei a graça dele na minha vida. Você experimentou a graça de Deus na sua vida. Todo domingo que você vem aqui na igreja, você sente a presença de Deus na sua vida. Você não precisa de milagre para crer no Senhor Jesus. Mas algumas vezes Deus usa esses milagres para que nós possamos ver a glória dele se manifestar em nós, o poder de Deus se manifestar em nós. Segunda coisa que eu vejo o poder de Deus é obedecer em santidade. Pessoal, para obedecer e para viver santidade, nós precisamos do poder de Deus. E essas duas palavras, elas estão meio casadas. A obediência é a expressão do nosso amor a Deus. Você obedece porque você ama, certo? Eu amo a Deus, por isso que eu obedeço. Então, se você lê a palavra de Deus e você resolve obedecer a Deus, é porque você ama a Deus. Se eu perguntar para os adolescentes aqui: você obedece sua mãe? Sim, por quê? Porque eu amo ela. Então os filhos aqui estão precisando amar mais a mãe. Quem riu é porque precisa mesmo, né? Entendeu? Então a gente tem que entender, obedecer é uma expressão de amor a Deus. Eu obedeço porque eu amo a Deus. E a santidade é o quê? É um processo que me leva a viver a plenitude de Deus. Então, eu não sei se eu já falei para vocês, mas tem 3 palavras teológicas que a gente precisa entender mais a fundo, mas eu vou explicá-la de uma forma geral. A primeira palavra da teologia é regeneração. É o dia que você é salvo, o dia que você conhece a Jesus. A segunda palavra é a santificação. E a terceira palavra é a glorificação. São 3 palavras teológicas que a gente precisa aprender. Eu gosto de explicar a dinâmica dessas 3 palavras no golfe. Sabe, talvez você nunca jogou golfe igual eu, mas assim, o que é o golfe? Você tem uma bola, aí você bate nessa bola, essa bola faz um percurso
para ela cair dentro de um buraquinho, certo? Fica com isso na sua cabeça. Você bate na bola, a bola sofre um percurso e ela cai no buraquinho. No momento em que você bate na bola, é a regeneração. É o momento que você entendeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Você sai do estado de uma bola morta para uma bola que está mexendo. E aí você bate... Não estou xingando ninguém de gordo, tá, pessoal? Isso não é uma bola que mexe. Eu sou quase. Então, quando você bate nessa bola, essa bola começa a se mexer. Essa batida é a regeneração. A bola começa a se movimentar, é a santificação. Todo esse processo da regeneração até chegar na glorificação é a santificação. Toda a nossa vida a gente vai estar buscando a santificação, vivendo na santificação, querendo viver pureza no nosso coração, querendo viver humildade nas nossas vidas, querendo ser purificado dos nossos pecados. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. É a santificação, até a gente chegar onde? Na glorificação, que é o momento onde Jesus vai voltar, ou a gente vai ser levado para a glória, e a gente vai experimentar a glorificação, que é viver a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a santidade é um processo, é o processo que começa na regeneração, e ele vai por toda a nossa vida até a glorificação. Então, nós precisamos de poder para viver isso. Pela sua própria força, você não vai conseguir viver a santidade. Pela sua própria força, você não vai conseguir viver a obediência. Prova disso é o Adão e a Eva. Eles foram criados perfeitos. Eles não tinham falhas. Eles não tinham dor. Eles não tinham tristeza. Eles não tinham nada que ruim na vida deles. Eles viviam num lugar chamado paraíso. Mas o que aconteceu? Eles conseguiram obedecer? Não. Mas se eles estivessem com o poder de Deus, eles conseguiriam obedecer. Nós precisamos do poder de Deus para viver essa obediência. 1 Pedro vai dizer: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Nós precisamos entender essa santidade como um processo, e nós temos que entender que o processo é tão importante quanto o resultado. A gente não pode pensar só em resultado. Se você pensar só em resultados, pessoal, a gente vai viver com esse ditado mundano, e eu diria até diabólico, que diz: os fins justificam os meios. O que significa os fins justificam os meios? Ah, para eu tirar nota 10, eu vou colar, eu vou enganar a professora, eu vou fazer de tudo, mas o objetivo é o quê? Tirar 10. Eu vou trapacear, eu vou fazer de tudo, vou vender minha alma, vou fazer um pacto. Você percebe? Para nós cristãos, o processo é tão importante quanto o resultado. Pessoal, teve um cara na Bíblia que a gente lê, se você for para o final logo direto, o cara virou o segundo cara mais importante do Egito, que era a potência do mundo. José, ele se tornou a potência, o cara mais poderoso do Egito, tirando o faraó. Só que a gente precisa lembrar como que ele chegou lá. Você entende? O processo, a Bíblia, ela relata todo o processo. Ela não chega e fala assim: ó, José era um cara poderoso e ele ajudou o povo de Israel que estava passando fome. Não. A palavra de Deus faz questão de mostrar a vida de José por tudo que ele passou. E ele relata isso do que ele passou quando ele, sendo o governador do Egito, ele encontra com seus irmãos que venderam ele quando era adolescente. E aí olha só, o texto diz assim, lá em Gênesis 45,
José, ele fala para os seus irmãos, cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Agora não fiquem aflitos, furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhe preservar a vida. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o palácio e governador do Egito. Os fins, para Deus, os fins não justificam os meios. O processo é tão importante quanto os resultados. Eu sei que você vai ser bem sucedido, mas você precisa tomar cuidado com o processo. Como que você vai chegar lá? E esse como que você vai chegar lá, Igreja Trini, presta atenção, como que você vai chegar lá? Discipulado. Por isso que eu falo que no discipulado a gente experimenta o poder de Deus. Agora, como que José conseguiu passar por todas essas dificuldades? É o terceiro ponto do poder de Deus. A gente precisa aprender a suportar as dificuldades. Nós precisamos do poder de Deus para suportar as dificuldades. Quantas vezes você passa por dificuldades? Quantas vezes você já passou por dificuldades absurdas? Eu conheço um menino aqui que estava na França, foi atravessar a rua, foi atropelado, quebrou a perna, a pedra, fratura exposta. Como que um menino desse consegue experimentar a graça de Deus, ou é o poder de Deus na vida dele? E hoje ele está aí, correndo, jogando bola, pulando, dançando no louvor aqui com a gente, né? Então eu pergunto, como que a gente faz para suportar as dificuldades? Como que Jesus conseguiu suportar as dificuldades? Como que José conseguiu suportar as dificuldades sem o poder de Deus? Não dá. Nós precisamos do poder de Deus para suportar as dificuldades. E eu vou dizer mais. Uma das características mais importantes do poder de Deus não é sair raio pelas mãos, você curar as pessoas, você falar para milhões de pessoas, não. É você suportar as dificuldades no poder de Deus. Como que eu vou suportar essa dificuldade? Eu gosto de dizer, pessoal, que como José falou assim, ó, tudo o que aconteceu na minha vida, não foi vocês não, foi Deus. Quando eu passei na pior dificuldade da minha vida ministerial, Deus falou assim, Joel, fica tranquilo, é eu que estou fazendo tudo isso. Quase que me deu raiva. Pô, Deus, fala sério, né, mano? Você que está fazendo tudo isso para mim? E aí Deus falou para mim, Joel, eu estou fazendo isso, eu estou te esmagando, eu estou te espremendo para tirar a sua essência. Muitas vezes Deus faz a gente passar por dificuldades e provas nas nossas vidas para Ele tirar a nossa essência, jogar aquilo que é bagaço fora e ficar só com o suco de laranja, certo? Ficar só com o suco de laranja. Deus faz isso com as azeitonas. Ele amassa as azeitonas para tirar o azeite. Ele amassa as uvas para tirar o vinho. Por isso que muitas vezes nós passamos por dificuldades nas nossas vidas, para que nós possamos experimentar a essência de Deus em nós. Nós precisamos suportar as dificuldades. Tem um versículo bíblico em Filipenses que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi gente colocar isso no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar no sinal vermelho, posso estacionar na vaga de deficiente. Você percebe que muitas vezes as pessoas não entendem o tudo posso naquele que me fortalece. Será mesmo que você tudo pode naquele que te fortalece? E sabe, pessoal, o momento onde Paulo, ele fala para
para os filipenses, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele fala das dificuldades que ele passou. Passei fome, eu tive bastante coisa, mas eu passei fome, passei necessidade. E eu vou colocar um texto aqui, onde Paulo está dando um breve testemunho de algumas coisinhas difíceis que ele teve que suportar. O texto diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, 23 a 27. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Nessa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidade, em desertos e no mar, enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio, passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar, e além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando, eu passei por tudo isso, e eu sei que o poder de Deus me sustentou em minhas dificuldades. Meus irmãos, quando você tiver em dificuldade, ajoelha diante do Senhor e fala, Deus me dá o teu poder para suportar as dificuldades. A gente reclama da dor, mas a dor muitas vezes ela é necessária. A dor é necessária para trabalhar com o nosso caráter. Um dia eu estava na Liberdade, no dia da família, eu, a Dé, as crianças, a gente foi comer lamen, né? A gente estava lá, procurando um lugar para comer lamen, e aí a gente ia entrar, a minha mais nova começou a falar, ai pai, minha perna está doendo. Aí a gente preocupado, o que será que está acontecendo? A perna dela está doendo. Eu fiz assim para vestir alguma coisa, não tinha nada, e a perna dela estava doendo. Aí a Débora saiu para procurar uma farmácia, para comprar um analgésico, ela estava chorando de dor no joelho, porque estava doendo, eu, meu Deus, mas não tem nada. Aí a mais velha vira para a mais nova e fala assim, já senti essa dor, é porque você está crescendo. Quando a gente cresce, dói o joelho. Eu lembro que eu senti essa dor. Aí a mais velha virou para a mais nova e falou assim, quer crescer? Ela falou, eu quero. Então, segura a dor. Aí ela enxugou a lágrima e começou a comer lamen. Suportou a dor. Você percebe, pessoal? É isso que Deus faz com a gente. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por provações, nós passamos por momentos de tribulação nas nossas vidas, a gente se sente sem chão, sem dinheiro, sem saúde. Nós precisamos ajoelhar diante do Senhor e clamar, Deus, me dá o teu poder para que eu possa suportar as dificuldades. Deus vai suportar as dificuldades. Porque quando a gente fala de poder, a gente tem que entender aonde que esse poder se desenvolve. Aonde que o poder se desenvolve. Quando você vai ler Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele diz assim, mas ele me disse, a minha graça é tudo que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza, portanto agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer as fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Igreja, nós vamos passar por momentos de dificuldade, nós vamos nos sentir fracos. Aprenda uma lição.
O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando você tem um monte de dinheiro, quando você está tudo bem, você está com saúde, você esquece até de ir para a igreja buscar o Senhor. Mas quando você está passando por dificuldade, quando você está devendo dinheiro, quando você está com problema de saúde, quando você sente que você está fraco, você vem para a igreja e você pede ajuda para Deus, porque esse lugar é um lugar de transformação e de restauração na sua vida. Clame pelo poder de Deus. Na sua fraqueza, agradeça a Deus e fala: Deus, aperfeiçoa o teu poder, porque eu estou fraco. Porque quando você está fraco e doente, é que você fala: Deus, me ajuda. Não é verdade? É quando você já tentou de tudo para resolver o problema. Você tentou de tudo e nada resolveu esse problema. Aí você fecha os seus olhos e você fala assim: Deus, eu já tentei de tudo e eu desisto. Aí Deus olha para você e fala: ainda bem, né? Agora eu vou poder agir. Deus quer agir na sua fraqueza. Deus quer desenvolver o poder na sua fraqueza. E aí eu quero dizer mais uma coisa para você como igreja, para nós como igreja, tá, pessoal? Não suporte as dificuldades sozinhos, tá? Não suporte as dificuldades sozinhos. E aí, mais uma vez, aqui entra a questão do discipulado de novo. O discipulado é um lugar de encorajamento, pessoal. Você entra desanimado, você sai de lá animado. O negócio é legal demais, né? Pena para quem não está participando, porque quem está participando sabe do que eu estou falando. Quando você entra no discipulado, às vezes você entra meio assim: ai meu Deus, mais uma vez, tenho que ler a Bíblia, tenho que fazer aquelas perguntas, ai estou cansado, trabalhei bastante hoje, ai meu Deus, não aguento mais. Aí você entra no discipulado. Aí você começa a conversar com seus irmãos, com as suas irmãs, aí você começa a compartilhar da palavra, aí tem aquelas perguntas, aí você começa a entrar naquilo lá, e aí Deus começa a falar com você, aí Deus começa a te animar, aí quando bate o horário, acabou, você já está leve, a perspectiva é outra, a cosmovisão é outra, estou enxergando um mundo diferente, porque de uma certa maneira, quando nós suportamos as dificuldades uns com os outros, nós temos vitória uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. Vira para a pessoa que está do seu lado: eu preciso de você. Eu preciso de você. Pessoal, deixa eu colocar um texto aqui. Esse texto é um texto que para mim, ele me ajuda demais. Pensa comigo, Paulo passou, vocês leram todas as provações de Paulo, certo? Paulo passou por muita dificuldade. Mas tem um lugar em específico que Paulo passou uma dificuldade muito grande. Esse lugar chamava Macedônia. Eu quero que você leia comigo esse texto, está em Coríntios, 2 Coríntios 7, 5, diz assim: quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Versículo 6, mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejavam me ver, quanto lamentavam o que aconteceu, quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Eu quero dizer para vocês que cada um aqui é Tito um para o outro. Quando nós chegamos aqui na igreja, por mais difícil que tenha sido a sua semana, nós temos vários Titos aqui. E esses Titos, talvez eles não precisam falar muita coisa, mas quando você vê esses Titos, eles alegram o teu coração, eles te encorajam, eles te fortalecem, eles te deixam alegre de novo, eles te deixam feliz, como Paulo escreve aqui. Sabe, pessoal, eu sempre fiz essa oração: Deus, eu quero ser um Tito na vida dos meus irmãos, eu quero ser um Tito na sua vida. O dia que você estiver mal, eu quero ser um Tito na sua vida. Quando você estiver passando por dificuldade, eu quero ser um Tito na sua vida. Quando Tito apareceu,
Olha só, ele nos encorajou com a chegada de Tito. A sua presença foi uma alegria. Eu oro para Deus, eu quero ser Tito na vida dos meus irmãos. Então eu quero dizer para vocês também, sejam Tito para alguém essa semana. Sejam um Tito para alguém essa semana. Essa semana tem um irmão que passou por uma dificuldade no domingo passado, né? Perdeu alguém muito querido. E aí essa semana, no meio da semana, eu mandei uma mensagem para ele, né? Falei, como você está, meu irmão? Eu queria ser Tito na vida dele. Seja Tito na vida de alguém, porque não se suporta a dificuldade sozinho. Última coisa que eu quero falar para vocês, que o poder de Deus se manifesta ao amar incondicionalmente. O que significa amar incondicionalmente? Amar incondicionalmente significa você dar alguma coisa para a pessoa, você ajudar essa pessoa sem esperar nada em troca. Geralmente a gente vive nessa coisa do olho por olho, dente por dente, né? Então assim, se eu dei um negócio, você vai me dar um negócio. Se eu te dei um presente de R$1.000, você vai me dar um presente de R$1.000. A gente vive mais ou menos nesse esquema, né? Eu vejo isso em festas de casamento, assim. Ah não, que meu amigo, quando eu casei, ele me deu um envelope com tanto de dinheiro. Então quando ele casar, eu vou dar um envelope com tanto de dinheiro. E a gente sempre quer pagar uma coisa que quando você deu, você está esperando em troca. Então o dia que o cara casa, ele já espera dos amigos dele. 10 mil garantido. Você percebe do que eu estou falando? Amar incondicionalmente é você dar algo sem esperar nada em troca. É você ajudar alguém sem esperar nada em troca. Eu dei e ponto final. Deus te abençoe, faça bom uso. E eu gosto muito de fazer isso. A gente tem falado muito sobre isso. Dar é melhor do que receber. Quando você dá algum presente, alguma coisa para alguém, aquilo te gera tanta alegria. Tanta alegria. Nós precisamos entender esse amar. Jesus amou incondicionalmente. Quando lá o profeta Jeremias, ele fala de Jesus, ele diz, eu amei você com amor eterno, com amor leal, a atrair para mim. Esse Deus, ele deu a vida dele, presta atenção no que eu estou falando, Jesus morreu numa cruz por você, sem esperar nada em troca. Ele não está cobrando. Jesus poderia estar cobrando das pessoas. Ele poderia, pessoal, eu entreguei minha vida para vocês não vão fazer nada não, vai para a igreja pelo menos. Jesus não pede nada em troca. Ele simplesmente te amou, ele simplesmente se entregou por você. E o pior, ele se entregou por você quando você ainda era um pecador. Lá em Romanos capítulo 5, 8 diz, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu a própria vida mesmo sabendo que você era um pecador. Por isso que, sabe pessoal, eu não quero gerar polêmica aqui, mas eu acredito na teologia da predestinação. Eu acredito que Deus me escolheu antes de eu nascer, porque se ele me conhecesse depois que eu tivesse nascido, ele nunca ia me escolher. Aquele traste, eu era um traste. Qual Deus ia escolher esse traste? Não, ele não ia me escolher. Por isso ele me escolheu antes de eu nascer. Ele me escolheu antes de eu nascer. E sabe, pessoal, eu digo para vocês, nós precisamos experimentar o amor incondicional dentro do nosso discipulado. Líderes de discipulado, se você quer ver vidas transformadas, começa a viver o amor incondicional. Começa a amar sem esperar nada em troca. Mas eu preparei o estudo e os caras estão furando na reunião, chega faltando 1 hora para a reunião, o pessoal começa a furar, esse aqui falou que não vai poder, esse aqui falou que não vai poder. Continua a amar incondicionalmente.
Ame com todo o seu coração. Ame sem esperar nada em troca, porque é isso que Deus faz por nós. É isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele nos amou incondicionalmente, sem nenhuma condição. Queridos, estamos falando do poder de Deus, mas o poder de Deus é isso. É obedecer em santidade, manifestar a glória dele, suportar as dificuldades e amar incondicionalmente. E tudo isso aqui para mim é discipulado. Viva isso no seu discipulado. Transfira esse valor, o valor do poder de Deus, porque discipulado é a manifestação do poder de Deus sobre a nossa igreja. Que nós, como Igreja Trini, possamos viver esse estilo de vida, o estilo de vida com poder. Amém? Vamos ficar em pé? Vou chamar a equipe de louvor e eu queria fazer uma oração por você. Se você está precisando da manifestação do poder, eu quero orar pela sua vida. Eu quero ver o poder de Deus se manifestar em você. Então, se você está com alguma dor, com alguma dificuldade, quero que você coloque a sua mão em algum lugar do seu corpo aí, seja na sua cabeça, seja no seu coração. Se você está com problema com a sua esposa, põe a sua mão na aliança que você tem na mão esquerda, Se você tem alguma dificuldade, que eu quero fazer uma oração de poder na sua vida nesse dia. Então feche os seus olhos. Senhor Deus, nós cremos num Deus poderoso. Nós cremos num Deus que o poder não é status, não é dinheiro, não é força física, não é quantidade de seguidores, mas o teu poder é amar incondicionalmente. O teu poder nos ajuda a suportar as dificuldades todos os dias. Se no mundo as pessoas falam que matam um leão por dia, nós cristãos podemos cair numa cova de leões e permanecer vivos, porque o teu poder nos sustenta na dificuldade. Deus, eu quero estar orando por cada pessoa aqui na Igreja Trini que está passando por alguma dificuldade, seja uma dificuldade relacional, seja uma dificuldade em relação à saúde, seja uma dificuldade em relação aos relacionamentos familiares, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade emocional e psicológica. Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus, que o teu poder se manifeste em nós nessa noite. Toca na vida dos meus irmãos que estão passando por momentos difíceis de dificuldade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste em nós, que o teu poder venha sobre as nossas vidas, e que nas nossas fraquezas, o teu poder se aperfeiçoe em nós. Toca no coração de cada um de nós, Pai, porque todos nós somos fracos e precisamos da glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Que o Senhor derrame graça sobre nós e nos guie com teu Espírito Santo. Toca nos nossos corações com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor incondicional. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.